Hoje nós vamos continuar ministrando a série Genética de Deus. Hoje o título da ministração é A Testemunha. E eu queria começar contando algo para os irmãos. Nós tiramos 15 dias de descanso essas últimas 2 semanas. E a gente assiste mais televisão, série, não é verdade, né? Quem gosta de fazer isso nas férias? Eu gosto. E aí estava assistindo uma série sobre advogado e aquelas coisas. Não vou falar o nome da série para não fazer propaganda, tá, gente? Mas depois você pode me perguntar no privado. E eu estava lá assistindo aquela série e eu estava observando, né, os casos que estavam sendo colocados ali em pauta no tribunal, né? E os advogados eram todos preocupados em chamar as testemunhas. As testemunhas eram algo muito importante para os casos. E realmente, quando a gente pensa em tribunal, quem já teve a oportunidade de estar no tribunal por alguma razão, ou como uma testemunha, você sabe que a testemunha é muito importante. Porque a testemunha está ali no tribunal sobre um juramento, e ela não pode mentir, e ela tem que falar exatamente aquilo que ela viu e que ela ouviu. E aquilo determina, na maior parte das vezes, ela determina se a pessoa vai ser presa ou se ela vai ser liberta. E eu fui assistindo aquele filme, eu falei, caralho, que coisa louca. Às vezes a pessoa era até levada com um intuito diferente pelos advogados ali de defesa ou do que seja, de acusação. E às vezes o que a pessoa falava, porque ela não podia mentir, ela tinha que falar aquilo que ela tinha visto, mudava completamente a direção, e a pessoa era liberta ou ela era presa. E eu fiquei imaginando, vendo o filme, eu fiquei vendo o poder de uma testemunha. E eu falei assim, cara, que coisa incrível. Olha o poder que uma testemunha tem de colocar alguém na cadeia ou tirar alguém da cadeia, de libertar uma pessoa, de liberar uma pessoa, de prender uma pessoa. E eu fui trazer aquilo como bom cristão, bom pastor, né? Eu trago tudo para a minha realidade, procuro analisar aquilo também de forma bíblica. E aí, por um acaso, eu tinha o desafio de estar falando um pouquinho sobre a questão do testemunho dentro dessa ótica da genética de Deus. Eu já sabia disso lá no final de junho, né? E então eu estava com isso na cabeça, aí quando eu vi o filme, essa coisa deu uma cola, né? E eu trouxe aquilo para a minha realidade, e eu fiquei pensando como nós, como cristãos, como testemunhas de Cristo, nós temos o poder de testemunhar para as pessoas aquilo que Deus tem feito na nossa vida e trazer liberdade espiritual para as pessoas, trazer vida para as pessoas. E aquilo queimou no meu coração. Eu falei assim, cara, como é poderoso isso. E eu comecei a ver que essa é a dinâmica que Deus escolheu para as nossas vidas. Que biblicamente falando, a Bíblia fala que nós somos testemunhas de Cristo. Nós devemos ser suas testemunhas. Então esse foi o método que Deus ele escolheu para que nós pudéssemos libertar pessoas, liberar pessoas, conectar pessoas com Cristo. E esse é o único propósito de nós estarmos aqui. Essa é a genética de Deus em nós, é trazer reconciliação do homem com Deus. É mesmo levar as pessoas até Cristo, a compreender Cristo e ali serem salvos. Ou seja, nós somos através dessa nossa postura de testemunha, nós podemos ser esses agentes de Cristo que levam as pessoas até a cruz de Cristo e são salvos. Isso é poderoso. Essa é a genética de Deus nas nossas vidas. Esse é o Espírito Santo fluindo, de Deus fluindo em nós. Você pode dizer amém? E eu não sei quantos de vocês prepararam isso, acho que é grande minoria, mas eu vou aqui abrir o jogo, tá bom? Nós estamos falando sobre a visão da Igreja Viva. Quando a gente colocou esse tema aqui, a genética de Deus, a gente poderia apagar tudo que está escrito aqui e escrever assim, a visão da Igreja Viva. E as três primeiras palavras da série nós falamos sobre o quê? Sobre sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Falamos sobre quebrar as nossas heranças, aquilo que nos prende de viver aquilo que Deus tem para nós, aquilo que nos prende de sermos transformados, de desenvolvermos a nossa salvação, de amadurecermos, crescermos com Cristo.
Porque a visão da igreja viva, ela fala o seguinte: vidas transformadas por Jesus, que são referência e influenciam a sociedade a viver os valores do reino de Deus. Esse ser referência é esse ser testemunha. É esse ser essa carta aberta para que as pessoas leiam. De tal forma que a gente possa reproduzir, refletir aquilo que o Espírito Santo tem feito em nós, para as pessoas aí fora. E isso gerar transformação, e isso gerar de fato essa restauração, essa reconciliação do ser humano com Deus. É dessa forma, porque essa forma é bíblica, e por isso que está na nossa visão. Por isso que nós acreditamos como igreja viva, que nós precisamos ser transformados. Não tem outra forma da gente viver o que a Bíblia nos pede para viver, e não tem uma outra forma da gente cumprir a nossa missão como igreja, a não ser entendendo que nós precisamos ser transformados, e que nós precisamos, na sequência, ser testemunhas, e a nossa testemunha tem o poder de libertar vidas e levar outros para Cristo. Você pode dizer amém? É para isso que nós existimos, é para isso que nós estamos caminhando. Então tudo que a gente faz aqui tem a ver com pessoas. Quando a gente vem aqui ao domingo, nós estamos recebendo a palavra de Deus, as pessoas estão sendo tocadas, estão sendo transformadas. Nós tivemos um tempo de ministração do amor de Deus nesse tempo de adoração hoje aqui. Fui muito ministrado, nós somos ministrados e isso muda quem nós somos. A presença de Deus, ela nos transforma. E nós somos transformados aqui nessa manhã. Você pode dizer amém? Quando a gente fala sobre expansão, nós estamos no ano de 2023, no ano de expansão. Tudo tem a ver com gente. Tudo tem a ver com pessoas. Deus não expande você no teu trabalho porque Ele quer que você ganhe mais e compre uma casa maior. Só se for para colher mais gente. Mas tudo tem a ver com pessoas. Nós vamos comprar um prédio maior, não é porque a gente quer ter um prédio maior, é porque tem que caber mais gente. Tudo tem a ver expansão de fé, para que a gente possa tocar as pessoas com fé. Expansão de visão, porque a gente quer olhar onde Deus quer nos levar. Expansão de coragem, porque Deus tem algo grande para mim e para você. Quantos estão entendendo? Eu vou falar porque eu preciso falar. Eu não sei o nome do senhor de cabelo branco, como o senhor chama? Atrás aí, hã? Como? Roberto. Homero. Senhor Homero, Deus está falando que você precisa orar com as pessoas mais por saúde. Eu vejo você sendo usado para tocar pessoas serem curadas. Homero, você precisa visitar mais as pessoas no hospital. Sabe? Eu vejo mesmo um ministério de capelania crescendo na tua vida. Eu não te conheço, não sei nem quem você é, mas eu quero te dizer uma coisa: você precisa visitar mais os doentes. Existe uma unção de Deus sobre você para orar para os doentes. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Giovana, vou falar uma coisa para você. Eu vi a palavra coragem sobre a tua vida. Você é uma pessoa de coragem, de muita ousadia. O pouco que eu te conheço, você é uma desbravadora. E essa graça, essa unção que existe sobre você vai ser usado para o reino de Deus. Deus vai usar você com muita ousadia para fazer coisas grandes para Ele. Vai extrapolar as 4 paredes do teu salão. Vai extrapolar. Começa a pensar maior. Você já é uma pessoa que pensa grande, mas vai crescer, vai ser incontrolável. Presta atenção no que eu estou te falando, que o Espírito Santo está te falando. Vai ser incontrolável. Deixa Deus te usar com mais poder, com mais ousadia ainda, tá bom? Para as coisas dele. Não tenha medo. Tudo que você precisa, Deus já te deu. Tudo. Deus não pede para a gente fazer nada que Ele não tenha dado para nós. Ele já te deu tudo que você precisa. Só vai. Só vai, tá bom? Amém? Sabe, queridos, essa é a nossa visão. E muitas vezes a gente acha que a gente não tem nada para contar. A gente acha que a gente não tem uma história para contar. É verdade. Às vezes quando a gente começa a falar sobre testemunha, a gente fica assim, mas o que eu tenho para contar para as pessoas? Já parou para pensar nisso?
Você tem alguma coisa para contar? Eu já me vi nessa situação. Será que eu tenho algo para contar, uma história para contar para alguém? Que possa libertar a vida de alguém? Qual a história que você tem? Poderia falar dessas últimas 3 semanas que a gente está trabalhando na série Genética de Deus. O que foi gerado em você? O que foi gerado em você nessas 3 semanas? É história suficiente para você contar e história suficiente para transformar e libertar a vida de pessoas. Renato, não aconteceu nada de bom comigo nessas 3 semanas. Eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho certeza que você tem algo para contar para alguém. E quando a gente conta o que Deus faz na vida da gente, é mais do que qualquer palavra. É poder. É poder. Não são palavras escritas em tábuas, mas são palavras escritas no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Vivi, deixa eu falar uma coisa para você. A Vivi é minha prima, é linda, eu amo ela. Vivi, você tem uma história para contar. Abre tua boca e conta. Porque muitas pessoas vão conhecer Jesus através de você. No nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu fui escolhido para ser uma testemunha de Cristo. Eu fui escolhido para ser um embaixador aqui nesse mundo, representar Cristo aqui na terra. Eu fui escolhido, como a palavra de Deus fala, para ser luz do mundo, para trazer luz nas trevas. Você foi escolhido para ser luz nas trevas. Você foi escolhido para ser sal na terra, para trazer sabor para as pessoas, para trazer vida para as pessoas. Nós precisamos olhar nessa perspectiva e nessa dimensão. Amém? 2 Coríntios 3, 2, 3. Abre lá, 2 Coríntios 3. Segundo Coríntios 3, capítulo 3, versículo 2 e 3. Depois eu vou ler o 6 também, depois vocês podem ler o trecho todo, tá? Mas assim, vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio. Escrita não com pena de tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Ele nos capacitou para sermos ministros, verso 6, né? Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Olha que incrível isso. Paulo está falando ali com a igreja de Corinto e dizendo assim para eles, é o seguinte: vocês são essa carta viva. Nós trabalhamos com vocês, nós nos dedicamos aí com vocês, ministerialmente falando, mas é o seguinte, foi o Espírito Santo que transformou vocês. Não foi nós, mas foi o Espírito Santo. Mas o meu testemunho eu deixei aqui. Eu fico imaginando o testemunho de Paulo, mas acredito que uma das principais pregações de Paulo sempre foi, é o seguinte, cara: eu persegui os cristãos, doideira, estava andando num caminho, tive um encontro com Jesus. Imagina Paulo contando a história da conversão dele. Qualquer pessoa ia conhecer Jesus. E eu fico imaginando Paulo em toda a sua história. Cara, esse deveria ser o post-it dele no computador dele, escrito assim: conte a sua história. Poderoso isso. E muitas e muitas e muitas pessoas conheceram a Cristo através deles. E ele está falando aqui com a igreja de Corinto: vocês são carta viva. Vocês não precisam de recomendação. O verso 1 fala: vocês são essa vida ambulante, pessoas transformadas. E o verso 6 eu fiz questão de ler, porque fala: vocês são ministros desta nova aliança. De agora em diante, pessoas transformadas são ministros desta nova aliança.
Vocês têm uma responsabilidade. Vocês precisam sair por todos os lugares e permitir que as pessoas leiam vocês. Vocês precisam ser essa carta aberta. Quem quer uma carta fechada, gente? Recebe uma carta, ninguém está esperando carta com notícia ruim, só com notícia boa. E eu quero dizer uma coisa, Paulo está dizendo assim, ó, sejam essas cartas abertas, que podem ser lidas pelas pessoas. Sejam essas testemunhas. Deus está nos ensinando, seja essa testemunha, a pessoa quer te ler onde você está, nos lugares onde você passa, nos lugares que você frequenta, ela quer ler você. E por isso que não adianta nada receber uma carta em, deixa eu ver uma língua bem difícil, em coreano. Alguém vai ler em coreano? Quem entende coreano aqui? Pessoal do Dorama. Gente, o pessoal do Dorama tem um dom. Mas deixa eu falar uma coisa, gente, não tem como, ninguém quer ver uma carta que ela não é legível. Todo mundo quer uma carta que de fato, que ela quer ler em você uma pessoa que ela é clara. Não é verdade? As pessoas querem ver clareza em nós. As pessoas querem ver coerência na nossa vida. As pessoas querem ver, quando estão entendendo? Querem ver Jesus, o Espírito Santo em nós. É isso que fala nesse trecho aqui, para a gente ser essas testemunhas. Atos 1:8. Antes de entrar em Atos 1:8, dá um testemunho, contar uma história para vocês, um testemunho, para exemplificar isso que eu acabei de falar de carta. Recentemente eu fui num salão do barbeiro novo. Aí cheguei lá nesse salão, acabou de fazer minha barba, tirei uma foto com o barbeiro e postei nas redes sociais e marquei ele. Aí ele viu que eu era pastor, porque eu marquei ele viu que eu era pastor. Só precisou daquilo, né? Na segunda vez que eu voltei lá, falou, cheguei lá, já era o pastor do salão. Pastor, como é que você está? Deus te abençoe. Você está bem? Ele, estou bem. E não sei o que, papapá. Você não sabe, pastor. Nós estamos tudo vendo teus vídeos aqui, assistindo as suas palavras. Já mandei, aqui, abri o WhatsApp na minha frente. Mandei para minha esposa o vídeo. E mandamos para minha cunhada, o outro mandou para a cunhada. Nós estávamos, gente, meus vídeos estavam rodando nas redes da família deles. Glória, todo mundo assistindo meu vídeo, falando, pastor, essa palavra falou comigo, foi para mim. Vocês estão entendendo? Carta aberta. As pessoas querem ver você. Elas querem enxergar Jesus na sua vida. Na terceira vez que eu fui lá, ele já estava assim, pastor, um é crente lá. E pastor, eu vou pregar na minha igreja. Você tem alguma uma dica para me dar? Eu falei, tem várias dicas para te dar. Senta aí, vamos falar com você. A gente ri, mas isso é verdade, tá, gente? Você estava assistindo meu vídeo lá no salão. Então, eu quero mostrar com esse exemplo o que é ser uma carta aberta, para que as pessoas possam ler você. Amém? Traz isso pro teu contexto de vida. Atos 1:8 diz, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus, antes de ser levado ao céu, ele fala isso aos discípulos. Vocês serão minhas testemunhas, mas vocês receberão poder por meio do Espírito Santo. E tem 3 chaves importantes para nós sermos testemunhas. E a primeira delas é a gente ser cheio do Espírito Santo de Deus. E por que ser cheio do Espírito Santo de Deus é tão importante? Porque o Espírito Santo de Deus em nós é a genética de Deus em nós. O Espírito Santo de Deus em nós, ele nos faz sensíveis para perceber as pessoas ao nosso redor. O Espírito Santo de Deus em nós, ele é a nossa direção. O Espírito Santo dentro de nós, ele é a sabedoria que a gente precisa. É os olhos, é a forma, ele traz a forma do céu, de ver todas as coisas. Isso é o que o Espírito Santo de Deus faz em nós. O Espírito Santo de nós, Deus, ele nos transforma. Sensível, ele move a gente. O Espírito Santo, ele move porque ele é Deus em nós. Ele move as nossas vidas de maneira que a gente não pode controlar. Mesmo se a gente quiser, a gente não pode controlar. Quantos foram cheios do Espírito Santo aqui nessa manhã de maneira incontrolável? Eu fui.
A Marcela não está aqui, Marcelinha está aqui. Marla não está aqui, ela está em algum lugar aí. Ali. Ela estava ali no backstage comigo antes de entrar. Ela falou: Renato, senta aqui que ainda vai demorar para você entrar, porque você está nervoso. Eu estava mesmo. Precisava entrar logo para falar. Quantos estão entendendo? O Espírito Santo estava fervendo, estava queimando dentro de mim. Eu estava doido para entrar. Doido. Se não, ela tinha entrado no meio da Vicky. Quase estraguei o fardo da Vicky. Vocês estão entendendo? Eu entrei eu fui numa nutricionista. Gente, quem viu que eu emagreci bastante aí? Glória a Deus. Quero dizer uma coisa para vocês. Não estou doente, tá, gente? Eu estava quase doente, estava pré-diabético. Aí Deus me deu muita força para fazer exercício todo dia, comer melhor. Estou comendo até peixe agora. Minha sogra faz peixe sexta-feira para mim agora. Minha mãe compra peixe para mim. Gente, você imagina, recebo peixe e como peixe. É uma coisa de louco. E Deus me ajudou, porque eu não gostava de nada disso. Ele me ajudou e Ele usa, amém? Médicos para isso. E eu entrei na nutricionista. Eu falei assim: ei, doutora, tudo bem? Ela virou e falou assim: mais ou menos, estou com uma enxaqueca. Estou até indo no médico para ver isso. Na hora, saiu da minha boca assim, parecia que eu tinha vomitado. Eu falei: então, quero orar por você, porque eu creio que Deus pode te curar. E orei por ela. Quantos vocês entenderam? Quase que eu pedi um desconto no final. Não tem como não, desconto. Amém? Espírito Santo é poder. Segunda chave aí é que ele fala que o Espírito Santo é poder. Então evangelize com poder. O Espírito Santo em nós é a fonte desse poder. E por isso que a gente se move nos dons. Por isso que a gente se move nos 1 Coríntios 12, né? Você pode ler rapidinho de 8 a 11, fala: pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outra palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito outra fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito a outro para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único quê? É Espírito Santo que está em nós, gente. E por isso que estava orando com os irmãos. Não planejei isso. Eu olhei para o Honório, né? Homero, desculpa, seu Homero. Para o seu Homero, e eu olhei, Deus falou uma palavra para ele. Eu vim para cá, voltei, continuei falando. E Deus falou assim: fala para o Homero. Eu voltei para cá. Espírito Santo. Terceira vez eu falei: Homero, eu preciso falar com você. Vocês estão entendendo? É assim que o Espírito Santo age. Ele é poder, palavras de conhecimento. O Espírito Santo nele liberando o dom de cura. Quantos estão entendendo? 1 Coríntios 4:20 fala: pois o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Poder. Você pode dizer amém? Poder. O trecho que a gente leu de 2 Coríntios, depois você pode ler. Mas o final do versículo 6 fala isso, ó. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. O Espírito é poder que dá vida. Você crê nisso? Qual a história que você tem para contar de cura? Quem já foi curado aqui por qualquer coisa, levanta a mão. Olha quanta gente. Olha quanta gente já foi curada. Eu poderia dar o microfone para minha mãe, não vou fazer isso, tá? Mas poderia dar o microfone para minha mãe para ela contar a história do meu pai, da ótica de alguém que viveu com ele, que vive com ele. Mas meu pai tinha bronquite, tinha asma, sei lá, tudo que você pode imaginar. Foi várias vezes desacordado para o hospital. Hoje ele é completamente curado. Ele não vivia sem aquela bombinha. Dava com ela no bolso, era um copo de água e uma espirrada da bombinha. Deus curou ele. E à medida que ele pode contar isso para outras pessoas podem ser curadas. É a história dele. Qual é a tua história? Qual é a tua história? Qual é a tua história?
Esses dias atrás um amigo meu me perguntou: Renato, e aí, o que você tem vivido nesses dias? Qual a tua história? Eu falei: cara, eu entendi, mas eu já, não que eu não entendi, mas eu tive uma revelação maior, de que, cara, tudo que eu faço tem a ver com vidas sendo alcançadas, com pessoas que estão sendo entregues, pessoas conhecendo a Jesus. Tudo no meu dia inteiro tem que funcionar ao redor disso. Faz sentido? E terceira coisa que a gente vê nessa palavra é: comece onde você está. Esse versículo fala em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Conte a sua história onde você está. Se lance no desconhecido. Se lance de forma ousada. Porque muitas vezes aquilo que eu falei, a gente está diante da pessoa e a gente tem vergonha de falar. A gente não tem coragem, fala: seja ousado, deixa Deus te usar, conta a história. Não deixa alguém virar para o teu lado e falar que está com dor de cabeça e você não fala assim: mas sabe o que eu quero dizer uma coisa? Um dia eu fui curado de dor de cabeça. E eu creio que Deus pode te curar. Não perderem as oportunidades. Lucas 4, 18, 19 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho. O Espírito Santo nos unge para libertarmos vidas e sermos testemunhas. Porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os de coração partido, para pregar libertação aos cativos. Olha aqui. O Espírito Santo está em nós para a gente ser testemunha e libertar os cativos. E restauração à vista aos cegos. E para pôr em liberdade os oprimidos. E para pregar o ano aceitável do Senhor. Gente, essa é a nossa grande comissão. Essa é a comissão que existe para mim e para você. O Espírito Santo de Deus, Ele está em nós para isso. Para nos transformar, para sermos testemunhas. Não é, gente, ninguém está na igreja para ser só melhor. Eu sou melhor, pastor Renato. Eu vou perguntar para você: e daí? O que você é melhor? O que vem depois? Pastor, vou na igreja de domingo para ser melhor. Mas e daí? E o que mais? É a mesma coisa que você falar que a visão da igreja viva é a seguinte: vidas transformadas por Jesus. Para aí, se é uma igreja de pessoas transformadas por Jesus, eu não quero, vou procurar outra igreja. Não quero? Só se transformar? Não. Me apresenta outra igreja aí, uma que fala sobre ser testemunha, uma que fala em alcançar o perdido para Cristo, porque eu quero fazer parte desta igreja. Você pode dizer amém? Sabe, 5/8, agora, presta atenção, forte que eu vou falar. 5/8 agora. Quantos conhecem o Hemocentro da Unicamp aqui do lado? É perto? É Jerusalém, nossa Jerusalém? Sim ou não? Vai ter uma ação de doação de sangue e evangelismo lá, que a igreja está indo lá. Você pode olhar de maneira passiva. O que é olhar de maneira passiva? O pessoal vai lá doar sangue e fazer evangelismo. Ou pode acabar o culto da briga. É o Rodrigo Alinho. Rodrigo, levanta, ele vai dar mais orientação depois para vocês. Vocês podem procurar ele, que eles estão... Tem que dar briga. Vai demorar para eles saírem, se desenrolarem hoje aqui, porque vai ter um monte de gente querendo saber da história. Quantos estão entendendo? Já está sendo divulgado isso para vocês, mas é uma oportunidade que a gente tem de fazer diferença na nossa Jerusalém. Do lado. E seja uma testemunha. Não sei se passou na cabeça de vocês, como que eu posso ser testemunha de Cristo sem ter visto Ele? Porque testemunha é aquele que fala que viu e ouviu. Mas talvez você esteja perguntando: Renato, mas não vi Jesus? Eu vou ler um versículo daqui a pouco para vocês, mas antes eu queria dizer uma coisa: só o que Jesus já fez na tua vida já é motivo suficiente para você ter o que contar. Você viu Jesus. Mas João 15, capítulo 15, versos 26 e 27 diz assim: quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, Jesus falando, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo em nós, ele dá testemunho do Pai.
nós podemos contar sobre Jesus, falar sobre Jesus, pregar Jesus, ensinar Jesus, porque o Espírito Santo está em nós. E hoje mesmo eu estava lendo lá, segundo o trecho que a gente leu de 2 Coríntios 3, leia o final, verso 16, 17, 18, fala lá, porque quando nós somos salvos, o véu é retirado dos nossos olhos, e o Espírito Santo começa a agir através de nós, trazendo liberdade. Quantos estão entendendo? O Espírito Santo traz liberdade em nós. E por isso que quando nós somos esses agentes dessa genética de Deus aqui na terra, nesses dias, e nós estamos conectando pessoas com Cristo, elas são liberadas através do nosso testemunho, porque o Espírito Santo entra nelas. Amém? Jesus foi uma testemunha. Ele fez o que viu o Pai fazer. João 15:19 fala: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o Filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Aquilo que o Pai faz, o Filho também faz. E se o nosso Jesus foi testemunha, nós também precisamos fazer aquilo que Ele fez. Eu lembro quando uma pessoa me perguntou: Pastor Renato, por que vocês oram doente? Eu respondi para ela: porque foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez. Atos 4:20, para encerrar, diz: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Pensa na situação. Pedro e João, eles tinham acabado de receber o Espírito Santo e saíram ensinando a palavra em Jerusalém, nas sinagogas, com muito poder. E conta a história que as pessoas começaram, por causa desse Espírito Santo que estava nele, que era poder, começaram a ser impactadas por aquela mensagem poderosa de ressurreição de Cristo. E eles começaram a pregar, eles começaram a falar. E conta a história em Atos 4 que 5.000 homens entregaram suas vidas para Cristo ali. E aquilo gerou uma perturbação no lugar. Foram presos sacerdotes, os líderes religiosos, os mestres da lei. Falaram: pega esses 2 caras aí, põe na cadeia e vamos conversar com eles, porque eles estão causando um tumulto. E eles foram colocados na cadeia. No outro dia, eles foram lá para o banquinho da testemunha e perguntaram para eles: o que vocês estão fazendo? E eles falaram: vocês colocaram a gente nesse lugar, nessa cadeia, estamos aqui sendo interrogados por vocês, porque tem um coxo lá que foi curado, que tem 40 anos de idade, que todo mundo conhecia ele. É por causa disso, mas eu quero dizer uma coisa: quem foi que curou esse coxo? Foi Jesus Cristo, foi no nome de Jesus Cristo, não fomos nós. Lembra de Paulo? Não fui eu que fiz, falando da carta para os Coríntios, não fui eu que escrevi, mas foi o Espírito Santo que escreveu no seu coração. Aqueles 2 estavam dizendo, Pedro e João estavam dizendo: não foi nós, foi o nome de Jesus que curou. E eu quero dizer mais: sabe quem é essa pessoa? Aqueles que vocês colocaram lá na cruz, que vocês mataram lá na cruz. É esse que está vivo hoje, que ressuscitou, e ele está se movendo nesse lugar. E foram liberados, e eles continuaram sendo testemunha. Fala no verso 20 que a gente acabou de ler: nada, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos vivido. Não tem. A gente participa de um culto como esse que a gente participou nessa manhã, tudo que Deus fez, tudo que Deus falou, a gente vai embora igual. Não pode. Eu fui tão ministrado pelo amor de Deus nessa manhã. Eu preciso contar isso para alguém. Eu estou contando para vocês aqui, gente. Eu fui abraçado por Deus hoje aqui. Quantos foram abraçados? E se você não foi abraçado, Deus vai te abraçar, porque é o que Ele faz.
nosso coração precisa clamar por isso, por ver a humanidade toda salva. Paulo fala lá em Romanos 10:1, irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Que essa seja a nossa oração, que o mundo seja salvo. Que o mundo seja salvo. Usa a minha vida para isso. Traz foco nos meus olhos. Libera os meus ouvidos. Libera a minha boca. Libera. Nada pode te calar. Nada pode te impedir. Nós precisamos contar, amém?